Eu não tenho medo. E se você estava esperando lágrimas, já começamos mal. Eu não estou aqui para ser alvo de pena. Estou aqui porque, pela primeira vez na minha vida, não tenho nada a perder dizendo a verdade. E a verdade dói. Mas é o único remédio que funciona quando já é tarde demais para todo o resto. 37 anos atrás, eu enterrei um homem que tinha tudo. O nome dele era Richard. Brilhante, carismático, professor como eu. Publicou mais do que qualquer um. Ganhou mais do que qualquer um. Sempre afiado, sempre ocupado. Sempre cercado por pessoas que o admiravam, mas que nunca tinham se sentado à mesa da casa dele. Estava chovendo no dia do funeral. Lembro de pensar que a chuva parecia injusta. Um homem como ele merecia céu aberto. Cheguei cedo, porque eu respeitava o tempo dele, até na morte. Havia flores, muitas flores, coroas com fitas elegantes e mensagens formais escritas por secretárias que nunca tiveram uma conversa real com ele. Mas havia algo estranho. Não havia barulho. Nenhuma daquelas conversas espontâneas que acontecem quando alguém realmente importante parte. Nenhum grupo pequeno compartilhando histórias. Nenhuma risada atravessando as lágrimas. Apenas pequenos bolsões de silêncio constrangedor. Como se todos estivéssemos no funeral de um estranho muito respeitado. Porque era exatamente isso que era. Quando a cerimônia começou, o auditório estava pela metade. Não vazio de admiradores, vazio de pessoas que importavam. Os colegas falaram da carreira impecável dele. Os alunos elogiaram sua mente brilhante. Alguém mencionou seus prêmios internacionais, suas pesquisas revolucionárias, seu talento para resolver problemas complexos. Mas ninguém falou sobre jantares em sua casa. Ninguém mencionou ligações de madrugada quando a vida desmorona. Ninguém falou sobre conversas sinceras sobre medo, dúvidas, sonhos reais. Ninguém falou sobre os momentos em que Richard não era o professor brilhante, apenas Richard. Foi uma homenagem perfeita e completamente fria. Tão fria quanto a chuva caindo sobre um caixão cercado por flores caras e uma solidão elegante. Saí de lá com uma sensação estranha. Não era tristeza por um colega respeitado. Era um aviso. Como se eu tivesse acabado de ver o meu próprio futuro e não tivesse gostado do que vi. Naquela noite, fiz algo que não fazia havia anos. Liguei para minha filha. Não para dar conselhos. Não para perguntar sobre as notas dela. Só para perguntar como ela estava. Só isso. Eu não estava acostumado a fazer isso. Eu era o professor, o ocupado, o importante. O homem que sempre tinha algo mais urgente esperando. Ela ficou surpresa. Achou que algo terrível tinha acontecido. E talvez ela estivesse certa. Algo tinha acontecido. Eu tinha visto o fantasma do meu futuro naquele funeral. E ele era frio como pedra. Richard morreu com prestígio, mas não morreu acompanhado. Isso ficou preso em mim como uma farpa impossível de arrancar. Anos depois, eu entendi completamente.
porque comecei a me tornar exatamente como ele. Mais convites para grandes conferências, mais reconhecimento internacional, mais respeito dos colegas, menos tempo para o que realmente importava, mais desculpas bem ensaiadas para evitar o desconforto da proximidade real. Não posso agora, estou terminando um projeto. Depois desse semestre, é uma oportunidade única. Vai ser só por alguns meses. Sempre há outro semestre. Sempre há outro projeto. Sempre há outra oportunidade que parece única, até que a próxima aparece. Uma carreira é uma máquina que não para sozinha. Você precisa pará-la. E quase ninguém faz isso. Porque parar dá medo. Parar significa encarar o silêncio. E no silêncio moram as perguntas desconfortáveis. Um dia, meu neto fez 8 anos. Eu prometi que iria ao jogo de beisebol dele. Não disse, vou tentar. Não disse, se eu puder. Eu prometi. Daquelas promessas que você faz quando algo realmente importa. Naquela manhã, recebi uma ligação de Boston. Uma conferência exclusiva, apenas por convite. Fui chamado para apresentar uma pesquisa na qual trabalhava há meses. Era importante, muito importante. Daquelas oportunidades que moldam uma carreira. Eu disse sim. Parecia lógico, profissional, responsável. Meu neto teria outros jogos, haveria outros aniversários. Nós sempre pensamos isso. Vai haver mais. Como se a vida fosse uma conta bancária infinita, da qual podemos sacar momentos quando quisermos. No voo para Boston, eu me senti bem. Bem-sucedido. Sério. Como se estivesse fazendo a coisa certa para minha carreira, minha reputação, meu futuro. Quando voltei para casa 2 dias depois, havia um desenho na minha caixa de correio. Giz de cera barato em papel amassado. Um campo de beisebol desenhado com a linda falta de habilidade de uma criança de 8 anos. Um menino pequeno no centro, com uniforme azul. E bem longe, muito longe, fora do campo, uma figura grande com pasta e gravata. Claramente importante, claramente ausente. Embaixo, com uma letra trêmula, mas honesta, estava escrito: Vovô estava ocupado. Aquele pedaço de papel pesava mais do que qualquer diploma, mais do que qualquer prêmio, mais do que qualquer reconhecimento que eu já recebi. Porque ele carregava uma verdade simples e dolorosa. Eu tinha escolhido Boston em vez de um menino que estava me esperando. E a pior parte? Não foi a primeira vez. E não seria a última. Eu não era um homem mau. Nunca machuquei ninguém de propósito. Paguei meus impostos. Fui fiel à minha esposa. Ensinei alunos. Contribuí para o conhecimento. Pelos padrões sociais, eu era um bom homem. Mas eu era um homem distraído. Distraído por coisas que pareciam importantes, mas eram apenas urgentes. Richard também era. E esse é o maior problema do nosso tempo. Confundimos urgente com importante. Confundimos ocupado com produtivo. Confundimos sucesso com significado. Você não percebe isso enquanto está construindo sua vida. Tudo parece necessário.
Todo e-mail precisa de resposta. Todo projeto parece crítico. Toda oportunidade parece rara. Você vive em estado constante de emergência, onde o que realmente importa sempre pode esperar, porque nunca é urgente. Até o dia em que você está deitado em um quarto branco. Máquinas marcando o ritmo do tempo que ainda lhe resta. E você entende, com uma clareza brutal, que a maior parte do que parecia urgente nunca foi essencial. Aqui nesta cama, eu não penso em conferências. Penso naquele desenho amassado. Não penso nos artigos que publiquei. Penso nos jantares que adiei. Não penso no respeito dos colegas. Penso em quem entra por aquela porta agora. Eles vêm. Minha filha vem. Meu neto vem. Um velho amigo que nunca me pediu favores profissionais, mas sempre esteve lá quando eu precisei. Eles vêm sem obrigação, sem agenda, sem expectativas. Richard não teve isso. Eu quase também não tive. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Não foi falta de tempo. Foi falta de prioridade. Todos nós temos 24 horas por dia. Todos. O presidente, o morador de rua, o gênio, o fracassado. As mesmas horas, mas não as mesmas escolhas. É fácil justificar distância quando você é bem-sucedido. É fácil esconder a solidão atrás da produtividade. É fácil chamar evasão emocional de responsabilidade profissional. É muito mais fácil responder e-mails do que ter conversas difíceis. Mais fácil trabalhar até tarde do que perguntar: como você está de verdade? Eu fiz isso por décadas. Richard fez isso até o dia em que morreu. Milhões de pessoas estão fazendo isso agora mesmo. A pergunta não é se você trabalha duro. Não é se você é bem-sucedido. A pergunta é: você está presente quando realmente importa? Porque alguns momentos não voltam. Alguns jogos não se repetem. Algumas conversas não podem acontecer depois. Alguns abraços não podem ser dados mais tarde. E a parte mais cruel é que você não sabe qual será o último, até que já foi. 2 semanas atrás, meu neto veio me ver novamente. Ele não é mais aquele menino de 8 anos com giz de cera. É um homem agora. Barba, responsabilidades, uma vida complicada. Ele sentou ao lado da minha cama. Não falou sobre minhas conquistas acadêmicas. Não mencionou meus livros. Não trouxe minha reputação profissional. Ele falou sobre um dia em que fomos pescar e quase caímos no lago porque nenhum dos dois sabia o que estava fazendo. É isso que ele lembrava. Uma tarde absurda à beira d'água. 2 pessoas rindo dos próprios erros. Não Boston. Não as grandes conferências. Não os prêmios. Apenas uma tarde em que eu era o avô atrapalhado, mas totalmente presente. É isso que fica. Não o que você constrói para impressionar estranhos, mas o que você compartilha com quem ama. Richard morreu cercado por flores caras e respeito profissional. Eu vou partir cercado por pessoas que me conhecem sem títulos, sem conquistas,
sem máscaras. E essa diferença define tudo. Não espere estar nesta cama para entender isso. Se você morresse amanhã, haveria mais flores do que pessoas no seu funeral? Aí está a sua resposta. O tempo não volta. Mas enquanto você estiver respirando, ainda pode escolher. Escolha bem.